E aí, gente, tudo bom com vocês? Bom dia, obrigado. Bom dia. Hoje eu acho que vai ser um dia especial para a gente conversar com bastante coisa. A gente já estava tocando muita bola ali, ali nos bastidores, tem muito assunto legal. Mas acho que antes de começar até, a gente tem um videozinho sobre o Lucas, né? Para poder mostrar aqui. Tem um conteúdo do Lucas, certo? You did it, John. Yeah, man. No guide, no gear, sandals. How smart. I've done many mountains before. This mountain is treacherous. Essa expectativa de estar voltando aos 70 anos de idade, fazer um show, como é que é isso? Vou te dizer uma coisa, vai ser um canto do cisne lindo que eu vou fazer, né, minha irmã? Nós temos banana. A arte é divina demais para ser normal. Eu acho que todos os artistas têm uma iluminação diferente. Um brinde ao nosso novo presidente da República. Não. Solamente uma vez. Eu acho que eu vou perder a oportunidade de ver o circo pegar fogo quando eles se enterram e invadirem aqui, ó, a casa da tua mãe. Alex disse que você foi muito carinhoso com ele. Eu não sou carinhoso com todas as crianças. Você não viu o que a mãe dele postou na internet? Você acha que eu seria capaz de fazer uma coisa dessas? Eu não quero que o Alex ou nenhuma criança tenha medo de mim. Minha palavra não conta? Graça e luz, irmã. Amém, pastor. Eu só queria saber quando é que eu vou ter uma resposta. Se você quer uma resposta, Deus vai lhe dar uma pergunta. Passavam das 9 quando a Duda entrou no salão. Vai ser a moça mais linda da festa. Ela é como uma filha para Ângela. Obrigada por tudo. Essa mega empresária tem grandes planos para a menina. Só que nenhum deles inclui o cara por quem a Duda se apaixonou. Eu amo você, Duda. Tenho certeza que você me ama também. Eu espero que você não se esqueça que tá aqui a trabalho. Vamos levar pra mim, gente. Com pressa. Eu já perdi muita gente, mas eu tenho que ser forte pra cuidar de quem precisa de mim. Um nódulo na mama, Vera. Tem câncer. E o Evandro? O Evandro tá com o pai internado. Não vou trazer mais uma preocupação pra ele. O que ele vai achar? É uma decisão muito importante. A coisa tá de um jeito que nem sei se eu quero casar. Remember when I moved in you, the holy dark was moving too, and every breath we drew was hallelujah. É tudo que eu tenho. Sabe usar? Nunca segurou uma arma? Mas eu sei que meu filho tá vivo. Nada ficou no lugar. Eu quero quebrar essas xícaras. Eu vou enganar o diabo. Eu quero acordar sua família. Eu vou escrever no seu muro, violentar o seu rosto. Eu quero roubar o seu jugo. Eu já arranhei os seus discos. Você onde está teu filho? Bom, primeiro, obrigado, gente. Queria agradecer ao Clube de Criação, a Laís, a todos vocês por estarem aqui no domingo, meio-dia, domingo de sol. É um prazer, todos nós estamos muito felizes de estar aqui para dividir. Eu acho que experiência e conhecimento é para ser dividido. E fiquem à vontade para conversar, para perguntar. Estou aqui para a gente se conhecer. Obrigado.
A gente já começou vendo que de trabalho na rua me entende, né? Porque o que mais tem, nossa senhora, é filme, é série. E uma das coisas que eu mais gosto assim da sua filmografia é a nova versão da novela O Rebu, que é... Eu sou de uma cidade muito noveleira. A gente estava falando ali no fundo que em Feira de Santana tem um bairro chamado Gabriela, em que as ruas têm nome de novela. Então tem Rua Laços de Família, Rua Salve Jorge. É sério, é sério. Não precisa entrar na Gabriela, gente, é meio perigoso lá. Mas vocês dão uma olhada pelo Google e vocês vão ver que é uma porrada de pérolas, assim. E O Rebu é uma novela muito importante para a história da Globo, porque nos anos 70 ela já trazia uma narrativa muito diferente, assim, para a época. É uma novela que trabalhava muito com flashback, tinham muitos mistérios, assim. Quando eu comecei a estudar um pouco a versão antiga, foi só no capítulo 50, se eu não me engano, que é revelado quem morre na festa. Não é nem que tinha morrido alguém, é que tipo, o nome da pessoa, só metade da novela para você descobrir que alguém tinha morrido. E você faz uma versão completamente diferente, você já começa revelando a pessoa que morre no primeiro episódio, muda completamente a trama, faz uma versão com muito menos episódios. Então eu queria meio que emendar duas perguntas em uma. A primeira é, como é que foi para você trabalhar com material que é tão especial assim dentro da casa? E a segunda pergunta é, qual a tua novela favorita? Bom, O Rebu é uma novela original do Braulio Pedroso, um grande dramaturgo nosso, que foi adaptada, né? Os chefes dessa sala eram o Sérgio Goldenberg e o George Moura, que são dois mestres muito importantes, e eu fiz parte da equipe de roteiristas. Quando a gente faz um remake, eu acho que existe uma responsabilidade muito grande de atualizar o que a gente está falando, a temática. E uma das grandes mudanças, não só com relação à quantidade de episódios, era transformar o personagem protagonista, que era um homem, numa mulher, né? E eu acho que isso realmente deu um outro tom para o Rebu. Eu nunca tinha feito um programa tão longo, né, entre aspas, assim, eram 34 ou 36 episódios, se eu não me engano. A gente teve acesso a todos os roteiros, porque no incêndio da Globo, que teve no final dos anos 70, foram perdidos a grande maioria dos capítulos. Existem outros, 2 ou 3, que estão no Globoplay agora, no Projeto Memória, que a gente teve acesso. Mas tivemos acesso a todos os textos originais. Então, a gente leu 170, 150, e realmente era isso. No capítulo 50 se revelava e só você descobriu o assassino um pouquinho antes do final, né? E a gente mudou também muita coisa nessa versão. Então foi um projeto muito feliz, dirigido pelo José Luiz Villamarim, que hoje é um parceiro e é o meu chefe, diretor de dramaturgia da TV Globo, e foi onde eu conheci a Luísa Lima, diretora dos Outros, né? A gente se encantou um com o trabalho do outro ali naquele trabalho do Rebu, e começamos a nossa parceria. Qual é a minha novela preferida? É difícil, né, responder essa pergunta, mas eu tenho um grande carinho por uma novela que não sei se vocês conhecem, mas daqui Rei Sou Eu, que é a novela do Cassiano Gabos Mendes. Novelão. Assim, eu lembro que ver aquele Reino de Avilã, com a Dercy Gonçalves, Teresa Raquel, Cláudia Abreu, assim, era uma novela que na minha infância, assim, eu devia ter 6, 7 anos de idade, nunca saiu assim da minha cabeça, que Rei Sou Eu é uma grande novela. Engraçado que você falou até da questão do capítulo. A sua versão do Rebu é uma das menores novelas assim da faixa de horário, né? Aquele horário de novelas das 11, que a Globo agora está explorando um pouco, mas é uma das menores. Tem novelas ali com, sei lá, com 100 capítulos, com 80 capítulos. Não, eu acho que essa coisa da duração tem a ver um pouco também com a janela onde a gente está assistindo, né? Assim, se você pensa na TV aberta e no streaming, são maneiras diferentes de você estruturar uma história. Então, eu acho que é difícil você imaginar, por exemplo, uma novela para o streaming exclusiva de 200 capítulos. Acho que é uma coisa mais da TV aberta. Mas eu acho que no streaming cabe alguma coisa como Verdades Secretas, teve 50, como Todas as Flores, acho que eram 80 capítulos. Eu acho que são formatos que coincidem mais, né, que casam melhor com o streaming. E temos chance de ter Lucas Paraíso com Manuela Dias em Vale Tudo? Não, deixa a Manu fazer, ela está brilhando lá, eu estou torcendo muito por ela. A Manuela me ensinou muito, uma parceira muito querida, mas deixa na mão dela. Eu tenho um respeito profundo por quem faz essas novelas longas, assim. Me falta, às vezes, um pouco de coragem ou de uma sessão a mais de análise por semana para chegar lá. Pegando esse gancho até da sessão de análise por semana, quanto de
da sua vivência pessoal, essa coisa da autoria, né, nos roteiros. Quanto das suas vivências pessoais tem nos seus roteiros? E no seu livro Palavras de Roteirista, você faz uma pergunta para o Euclides, se eu não me engano, que você fala assim: é perigoso ser seu amigo? Porque o roteirista coloca um pouco de tudo que conhece, de todas as pessoas que você se relaciona nos roteiros. Eu pergunto para você, é perigoso ser seu amigo? Eu não sei se perigoso, mas eu acho que tomem cuidado com o que vocês falem perto de mim, porque tudo pode virar um bom diálogo. Assim. Eu acho que um bom roteirista é uma pessoa muito atenta. Eu acho que a primeira qualidade de alguém que escreve é saber observar, saber ouvir e saber a hora de falar também, né? Eu acho que quando a gente escreve, inevitavelmente a gente está colocando um pouco da gente nas histórias, né? E cada um de nós tem histórias muito especiais, né? E muito particulares. Então eu acho que é uma combinação entre o que é meu, o que é coletivo e o que é comum, né? O que é universal e o que é particular. Esse equilíbrio entre o que é universal, que todo mundo já passou por perdas, por dores, por alegrias, por sucessos, por fracassos, e o que é particular, o que é da vida de cada um. Eu acho que nessa combinação do particular e do universal é que a gente encontra caminhos para poder dialogar, né? Se a gente pensa, por exemplo, quando eu fui fazer o Sob Pressão, é uma série que me deu muita alegria, né? Que eu acho que foi a série que me deu musculatura, né? Liderar aquela equipe muito talentosa de parceiros, né? Porque na televisão a gente não faz nada sozinho, né? A gente sempre melhora o trabalho do outro. Mas no Sob Pressão, eu aprendi que a gente podia usar a série como um veículo particular e universal, porque a gente foi assistir, por exemplo, quando eu fui começar a fazer o Sob Pressão, todas as séries americanas, ER, Grey's Anatomy, e eram séries muito diferentes da realidade que a gente vive no Brasil, né? Então, eu realmente entendi que a gente podia fazer uma série diferente daquelas que eram as nossas referências quando a gente começou a fazer a pesquisa, que é uma coisa muito importante também, eu acho, para quem escreve. A gente ficou frequentando hospitais ali na periferia do Rio de Janeiro e vendo uma realidade muito dura, uma realidade muito particular. E essa realidade foi uma tentativa nossa de ser transformado em um personagem, né? O hospital público e a saúde pública brasileira viraram personagens. Eu sou um profundo defensor do SUS. Eu acho que o SUS... existem poucos países no mundo que têm uma saúde pública como a nossa, né? Claro que... exatamente, né? Assim, eu até acho que o SUS é muito inspirado no sistema inglês, né? Britânico, exatamente. Então, quando a gente particulariza, eu acho que a gente encontra o coração da história. Eu acho que o Sob Pressão tem um pouco disso. Assim, tem um pouco de mim, de todos os outros autores, dos diretores, do Dr. Márcio Maranhão, que é a inspiração da série, né? Eu acho que eu queria fazer uma pergunta um pouco conectada com, acho que as duas que o Alan e a Sica fizeram, que é um pouco sobre o tempo, né? Quando, assim, pensando do nosso ponto de vista, enquanto publicitários, a gente trabalha com tempos ridículos, assim, né, de cada vez menores. A gente já teve um 6 segundos para contar uma história, na verdade. E assim, o tempo é o recurso, acho que é quase que o recurso fundamental, né, de você saber o que você pode contar e a forma como você vai contar, se ela vai ser mais visual, mais, né, instantânea, né. E assim, o Brasil ele sempre teve uma tradição da novela, né, de histórias que antigamente eram muito maiores, novelas de 206 capítulos, assim, que era um tempo onde, sei lá, o argumento ele ia se desenrolando com muita lentidão e ao mesmo tempo existia um entretenimento banal ali do dia a dia, né, que você ia se afeiçoando aqueles personagens das novelas e você, né, às 9 da noite você ia encontrar eles, né, vivendo suas vidas e tal. O tempo ele é muito determinante na estrutura, né, imagino, para um roteirista. Eu queria saber assim, se existe algum formato, né, a gente estava falando lá atrás, mas eu vou deixar você falar aqui, de tempo que você prefere contar uma história, e se tem alguma história que
você já tenha feito, que talvez se ela tivesse um outro tempo, tipo uma série de 8 capítulos, se tivesse sido uma novela, teria sido melhor? Ou se uma novela fosse uma série, ela teria sido melhor? Enfim, o que é que você pensa sobre o tempo? Eu acho que assim, são formatos muito diferentes, né? O longa-metragem, a série e a novela curta e a novela longa são formatos muito específicos, né? Claro que a gente está usando os mesmos recursos. Personagem, estrutura, diálogo, detonante, ponto de virada, eu acho que os recursos que a gente tem são os mesmos. Porém, por exemplo, se a gente faz uma diferenciação entre uma série e uma novela, eu acho que na série a gente precisa ser mais ágil. Na série a gente não reitera tanto, na série a gente usa a elipse, né, que é esse salto temporal. E na novela, a reiteração ela é importante, até porque a média de audiência de uma pessoa que vê novela não chega a 3 capítulos por semana. Né? Então, você precisa contemplar as pessoas que não assistiram o capítulo anterior ou que não viram 2 capítulos, ela precisa se localizar na história. E, nesse sentido, o tempo é muito valioso para a novela. Né? Eu não acho que uma coisa é melhor que a outra, eu acho que são recursos e habilidades diferentes, tanto que eu tenho um respeito, falei e sempre repito isso, sobre quem escreve a novela, porque eu acho que a novela é um negócio que passa por cima de você. Né? A novela, para começar, ela é uma obra aberta. Né? Você consegue fazer bem os seus 20, 30 primeiros capítulos, depois, né, seja um pouco o que Deus quiser, né, e o público. Na série, não. Na série, a gente tem a tendência... a tendência não, né? Eu só escrevo série fechada. Né? Eu não tenho como mexer na história depois que a gente entregou os episódios. Então, eu acho que a relação com o tempo é um pouco a relação com o formato. Né? Agora, eu adoro fazer coisas curtas. Né? Às vezes, no longa, não dá tempo de você desenvolver tanto um personagem e você gosta de uma série, mas, às vezes, uma série... o Sob Pressão, por exemplo, a gente chegou a fazer a temporada 3 com 14 episódios, né? Que muita gente que faz novela olha para mim e fala, Lucas, 14 episódios, está tudo certo. Fala, não, gente, 14 episódios dá muito trabalho, né? Eu falei para vocês, né? Eu acho incrível uma pessoa que faz série de 6 episódios, série de 8 episódios, meu sonho, ainda não deixaram, porque é mais caro, né? Quanto mais episódios você faz no audiovisual, mais você amortiza o seu orçamento e você retém o público por mais tempo, né? Isso é muito importante para a televisão e para o streaming. Mas eu acho que eu me sinto muito confortável no formato de 12 episódios. Assim, é o tempo que eu gosto, que eu acho que eu consigo desenvolver o que eu quero contar. Né? E aí eu acho que tem uma parada legal também nas suas histórias, porque assim, você não... Acho que com um pouco de exceção assim, com o Rebu, muito por conta da própria história em si, mas as suas histórias elas são muito mais lineares no sentido de começo, meio e fim, mas você tem personagens que são muito bem construídos ao longo do caminho. E tem uma coisa que eu gosto muito, que é a forma como você distribui informação entre os personagens. Você entrega muita coisa para o espectador, mas entre os personagens em si, eles sempre estão faltando alguma coisa e as coisas vão acontecendo ali pelo meio. E, aos teus olhos, é um pouco disso assim também. E tem uma história muito forte, uma história muito complicada. Assim. Me fala um pouco como foi o processo de escrita desse filme. O Aos Teus Olhos é um filme que eu tenho muito carinho, foi o filme que me deu um prêmio muito importante de melhor roteiro no Festival do Rio, dirigido pela Carolina Jabor, que eu acho que é uma das grandes diretoras desse país, uma grande parceira, uma grande amiga. Ela me chamou para fazer esse projeto. O Jorge Moura, que é o autor do remake do Rebu, foi o meu supervisor. E o Aos Teus Olhos ele é de 2017 e é um pouco... A gente começou a falar da ideia do cancelamento, né? E desse julgamento virtual, que hoje está muito na moda, sem uma quantidade de informação suficiente para que a gente possa fazer um juízo de valor determinado. Né? Então, o Aos Teus Olhos ele é baseado numa peça de teatro chamada O Princípio de Arquimedes, de José Maria Miró, um catalão. E quando a gente começou a escrever esse roteiro, eu vou dar um micro spoiler, quer dizer, um grande spoiler, é a história, né, quem não viu, é a história de um professor de natação acusado por um pai de um aluno de ter beijado o filho dele na boca. A gente nunca sabe no filme se ele fez isso ou não fez. Né? Assim como na obra de teatro também a gente não sabe. E a ideia era exatamente para que a gente pudesse trazer o público como um participante dessa história, para que o público pudesse se posicionar. Né? Tem aquela frase do Oscar Wilde, né? Toda crítica é uma espécie de autobiografia. Então, o que não determinar o que aconteceu determina a opinião do público. Então, assim, a opinião de cada um revela um pouco de cada um. Né? O que cada um acha, fez, não fez. E quando a gente foi construir o roteiro, isso que é legal de falar,
Como a gente também não queria determinar, porque, né, a gente criava cenas, eu tenho a estrutura do semáforo, né, cenas verdes, cenas amarelas e cenas vermelhas. Cenas verdes, onde ele claramente não tinha feito nada. Cenas amarelas, onde ele poderia ter feito ou não ter feito. E cenas vermelhas, onde determinadamente ele fez alguma coisa. O Daniel de Oliveira, nosso protagonista, meu amigo querido, olhava para a gente e dizia: vocês são malucos, gente, como é que eu preciso saber? E a gente dizia, eu e a Carol, falou: não, Dani, não tem como você saber, a gente vai ter que realmente jogar. Não, mas o ator precisa saber, fez ou não fez. E a gente nunca respondeu essa pergunta para ele, que era uma coisa bastante arriscada. E eu acho que o que a gente conseguiu criar, que foi essa estrutura do semáforo, é o que dava para o ator, porque o ator precisa de um chão também, né? Então, nessa cena ele fez, nessa cena ele não fez, nessa cena a gente não sabe. Então, essa estrutura, eu sou muito estruturalista, assim, era uma maneira da gente dar chão para o ator e trazer o público para também brincar com isso. Fez, não fez, talvez tenha feito, talvez não tenha feito. Foi um filme muito feliz e a parceria com a Carolina foi muito importante. Que bacana isso, nossa, adorei o sistema semáforo. Exatamente. Uma coisa que você falou agora, que você gosta de roteiros fechados. A gente estava conversando nos bastidores sobre, assim, todo o trabalho audiovisual, a gente sabe que é um trabalho coletivo, e tem, né, a opinião do roteirista, né, a ideia do roteirista, aí tem a ideia do diretor, que traz para o filme ou para a série, tem o produtor. É um trabalho de muitas mãos. E aqui no Brasil, talvez o roteirista tenha menos força nesse processo todo. Talvez, né, vem desde o cinema novo, que o diretor tinha mais poder. Como é que você acha isso, sendo você um dos poucos, hoje em dia, talentos na Globo, que, sim, consegue ter autoria dos seus projetos e consegue ter a decisão final, digamos assim, dos seus projetos, né? Mas é bem diferente o mercado brasileiro de um mercado mais maduro como o mercado dos Estados Unidos, por exemplo. Eu acho que a tradição que a gente tem, que vem do cinema principalmente, onde o autor é o diretor, né? E o roteirista ele serve um pouco ao filme, ao diretor, ao produtor. É muito raro no cinema, e eu acho que a gente está conseguindo mudar um pouco isso. E não é que precisamos mudar, mas eu acho que a gente precisa abrir o espaço para a autoria do roteirista também no cinema, né? Eu, por exemplo, o Domingo, que é esse filme que a gente viu um trechinho, é um filme inspirado muito na história da minha família, numa história pessoal, e é uma ideia original minha que o Felipe Barbosa, que é o meu parceiro também, fizemos 3 filmes juntos, o Gabriel Montanha, o Laura e o Domingo foi dirigido por Clara Linhart também. Ele, por exemplo, no Casa Grande, que foi um filme que eu ajudei eu não fiz o roteiro, mas eu fiz uma supervisão, era a história dele. E aí depois o Gabriel Montanha, a história do Gabriel Buchmann, que é um grande amigo dele. E aí eu acho que na nossa parceria chegou uma hora de eu contar a minha história, né? Então a gente foi muito feliz nisso. Na televisão, no streaming, é diferente. Eu acho que o autor tem uma liberdade autoral maior, né? Não que o diretor não tenha, ele também tem. Eu acho a Luísa Lima, por exemplo, diretora dos Outros, ela é tão autora quanto eu nos Outros, assim, na linguagem que ela cria, na maneira como ela filma, como ela conta, o que ela revela, o fora de campo, né, que a Luísa usa muito bem. Então, eu acho que essa questão da autoria, para mim, ele é menos uma necessidade particular, eu preciso ser o autor, e mais a necessidade de encontrar os parceiros com quem eu quero traçar alguns temas, né? Quando eu fui chamado para fazer o Sob Pressão, o Guel Arraes e o Jorge Furtado, que me chamaram, não era a história do Guel, do Jorge ou minha. Era uma história nossa, era uma história que a gente precisava contar, precisamos falar da saúde pública brasileira, precisamos trazer essa realidade para a tela do Brasil, falando da gente, né, que não seja Grey's Anatomy, nem ER. Então, eu acho que a autoria, ela é muito menos, para mim, pelo menos, egóica ou vaidosa, e muito mais de encontrar os parceiros com quem eu quero falar. Eu não teria problema nenhum em dividir uma autoria com a Manuela, ou com o George, ou qualquer outra pessoa, porque eu acho que o meu propósito ele é menos meu e mais da obra. Então, e claro, eu acho que nós, autores, né, precisamos sim defender os nossos direitos. Direito de autor é uma coisa muito importante, que precisa ser muito discutida. Esse é um assunto que daria uma mesa inteira. Mas eu acho que a autoria ela precisa estar em função da obra e não em função da pessoa. Pelo menos é o que eu tento fazer. Ontem teve uma outra mesa aqui sobre roteiro, né, que estava o Thiago, que fez Os Outros contigo. Meu parceiro, exatamente, querido Otori. Eu não vou recordar se foi exatamente ele que falou, mas assim uma das participantes da mesa falou uma coisa que eu nunca tinha ouvido, que era sobre 2 tipos de autores, né?
O primeiro, que é o arquiteto, que ele pensa a estrutura, início, meio e fim, tudo, ele tem tudo planejado, estruturado e ele executa. E o outro, que é o jardineiro, isso aí. Muito obrigado. Que ele vai, né, me parece ser um processo mais intuitivo, assim. Aí a minha pergunta, acho que é um pouco sobre a questão formal, né? Eu vi, enfim, pesquisando um pouco sobre a tua história, você falou que você fez cinema em Cuba, né? E depois foi para a Espanha, onde você teve uma experiência onde a técnica era um pouco mais hollywoodiana, né? O que me parecem duas coisas muito antagônicas, assim, né? O cinema cubano com a estrutura do cinema hollywoodiano. Como que você acha, né, que essa composição, você tem um interesse acadêmico forte, né, de estar sempre, enfim, se estruturando, né, se ferramentando, assim. O quanto que você acha que esses antagonismos que você busca, né, dizem sobre o teu trabalho, no que ele se reflete sobre o teu trabalho, sabe? De buscar coisas tão diferentes, na verdade, o que é que você está buscando quando você faz essas escolhas tão diferentes? Sim. A minha formação inicial é jornalismo. Eu me formei em jornalismo na PUC, no Rio de Janeiro. Depois eu me formei em roteiro na Escola de Cinema de Cuba. Depois eu fui para Barcelona, fiz uma pós-graduação e um mestrado, a pós-graduação em cinema e um mestrado em teatro. Então, realmente, é uma salada de fruta, uma coxa de retalho. Mas eu acho que isso é exatamente o que me interessa, assim, não ser conclusivo e determinista. Eu lembro que, na Escola de Cinema de Cuba, a gente tinha professores do mundo inteiro, né? Tem um formato ali acadêmico, que o professor, você não tem aquela aula de 7 às 9, outra de 9 às 11, os professores vêm e eles ficam 2 semanas dando um assunto específico, estrutura, personagem, diálogo. E eu me lembro, no primeiro ano, que, às vezes, eles falavam coisas diferentes, os professores, e um dia eu cheguei no meu coordenador e falei, vem cá, não dá para vocês chegarem num acordo, porque para um personagem é isso, para o outro o conflito é aquilo. E eu comecei a ficar meio doido, assim, e ele respondeu, Eliseu Altunaga, um grande mestre, né? E ele me disse, não dá para todo mundo concordar, porque a conclusão tem que ser sua. A gente tem que absorver, né, eu acredito muito nisso, que todas as nossas referências fazem um pouquinho parte da nossa história, né? Então, assim, claro, quando eu fui para Cuba estudar, a visão da dramaturgia era muito mais humanista. Quando eu fui para a Espanha estudar, a visão era muito mais tecnicista. Então, eu acho que essa combinação é que faz da gente algo, talvez, original, né? Assim, eu tenho, às vezes, muita suspeita de quem acredita nas coisas, na dramaturgia e nos personagens, de maneira muito fechada, né? Tanto que a gente está falando sobre personagem. Para mim, os personagens que me interessam são os personagens complexos. São os personagens que eu não sei exatamente o que ele é, né? Eu gosto muito de falar da personagem da Cibele, que é a protagonista dos Outros, que é uma personagem muito polêmica, né? E eu lembro de conversar muito com a Adriana, assim, e tem uma cena especificamente que é na primeira temporada, depois que ela é abusada pelo personagem do Eduardo Sterblit, que quando começou a primeira temporada as pessoas shippavam os dois, eu ficava em pânico, Jesus, pelo amor de Deus, chega logo o episódio 4 que as pessoas estão shippando, estão achando que ele oferecer uma arma é uma coisa boa, eu dizia, meu Deus, né? E aí quando chega o episódio 4, que ela sofre aquele abuso, naturalmente na dramaturgia, né, o autor, o que faria com essa informação do abuso? Ela esconderia isso, né, do marido, talvez ela usasse isso como um segredo da história. E eu queria fazer diferente. Eu falei, cara, não acho que a gente precisa esconder, acho que essa informação precisa ser falada, precisa ser desenvolvida, precisa ser revelada. Então, no final do episódio 4, ela sofre esse abuso, e no começo do episódio 5, começa com uma cena dela contando isso para o marido, né? E isso, nos manuais de dramaturgia, não se faz, porque você tem que guardar esse segredo, isso é uma informação muito importante. Eu falava, gente, mas os manuais, que eu li muitos, escrevi um, eu acho que estão aí até para a gente desconstruí-los um pouco, né? Então, para mim, eu acho que a graça da história é quando você encontra a sua maneira de olhar para as coisas, né? Eu acho os manuais fundamentais, eu sou uma pessoa da academia, eu acredito na formação, dou aula, mas eu dou aula não para determinar, mas para estimular os parceiros, os autores, os alunos a criarem a sua própria maneira de ver. E arriscar, gente, arrisquem. A gente, né? Enfim, quer falar? Fantástico.
E que bom que você puxou sobre a Cibele e essa situação com a Amâncio, porque eu acho que os outros têm uma característica bem legal, assim, de questão de estudo de personagem mesmo, assim, sabe? Quando a gente pega não só a divisão da forma como a história é contada, de você ter capítulos ali que são mais centrados em cada um deles, mas também na forma como essas micro-relações vão acontecendo, assim. É uma história que começa com uma briga entre dois adolescentes no parquinho do condomínio, que termina com a milícia tomando conta do condomínio, assim, sabe? Você tem várias transformações ao longo da história. Por exemplo, no início, eu quando vi o Rogerinho quebrando o braço do Marcinho, eu falei, nossa senhora, terrível. Terminou a primeira temporada, eu estava torcendo para o Rogerinho quebrar os 2 braços do Marcinho. Sabe? E tem um personagem específico assim dentro da história, que é um personagem que eu acabei me apegando muito pelo motivo negativo, que é o Amâncio, porque eu tomei muito ódio dele. Toda vez que ele aparecia em tela, eu queria entrar na tela e dar um tapa na cara dele, porque eu não concordava em nada com o que ele fazia. Mas a gente tem, às vezes, essa impressão de que um personagem bom, ele é um personagem que a gente se apega emocionalmente. Mas não, às vezes o personagem bom é aquele personagem que te impacta, assim. E aí, pensando nisso, tipo, qual foi o personagem mais difícil para você dentro dessa série, os outros de você conceber? Qual foi aquele que mais, não necessariamente mais deu trabalho para poder chegar na ideia, mas aquele que você mais sentia às vezes talvez uma trava ali no texto para poder chegar numa fala, na melhor fala possível, ou aquele que você se recusava um pouco a colocar ele em uma determinada situação que você pudesse se arrepender lá na frente? Como foi? Você sabe que o Amâncio, eu fiquei muito impressionado. Gente, como é que as pessoas odeiam o Amâncio? Eu amo o Amâncio. Como é que as pessoas odeiam? Tu que escreveu o cara, meu irmão? Tu vem me perguntar pra mim. Mas é porque eu achava, né, que o Amâncio era a única pessoa ponderada naquela história, a única pessoa que dizia, peraí, gente, vamos conversar? Né? Assim, vamos parar de brigar. E acho que o Tomás Aquino, que é um excelente ator, que brilhantou o Amâncio, se preparem para o Amâncio na 3ª temporada. Não posso dar spoiler. Mas eu acho que é um personagem que criou paixões e ódios, né, muito grandes. Assim, eu gosto de o personagem que passa indiferente, esse é o personagem que eu não me interessa. Para mim, o personagem bom, você pode odiar o Amâncio, mas eu acho que você precisa reconhecer o valor que ele tem na estrutura dessa série. É a única pessoa que tenta ponderar. E o personagem mais difícil, para mim, num certo sentido, eu acho que é o Sérgio. É o personagem do Eduardo Sterblit, e principalmente na 2ª temporada. Porque o que aconteceu? O Edu, ele é brilhante, né? Ele é um cara que joga em todas as posições. Foda. E ele, quando me ofereceram ele para ser o vilão da série, eu falei, gente, jura? Esse cara eu também fiquei meio na dúvida, porque você fala, será? Né? Aí fui conhecer o Edu e descobri a potência, eu descobri, porque muita gente já sabia, mas, enfim, demos essa oportunidade para a série, para ele, para nós, e aí ele cresceu muito. E na 2ª temporada eu falei, bom, vamos usar esse cara, né? Mas ele é um cara, é um vilão, ele é uma pessoa que faz coisas horríveis, né? E o meu grande medo, e aí vem uma responsabilidade ao a gente escrever as coisas, é fazer com que o vilão seja amado. Que é muito bom, num certo sentido. Carminha está aí para dizer isso, Tony Soprano, para quem viu os Sopranos, está aí para isso. Mas é muito arriscado você endeusar e louvar um personagem como aquele, porque o Sérgio é um miliciano, ele é uma pessoa perigosa, ele faz coisas perigosas. Então, existe uma responsabilidade imensa, né? E ele alicia o Marcinho, né? Ele pega o Marcinho, ele ameaça o Marcinho, ele traz para dentro de casa. É um garoto que está formando o caráter, né? As pessoas criticam muito o Marcinho, mas ele é uma vítima do Sérgio, né? Não sei quem já viu a 2ª, o Marcinho sofre coisas horríveis no final, e o Antônio Haddad, que é um ator brilhante, carregou esse personagem muito bem. Então, assim, o Sérgio, que tem um final também, quem não viu, veja, porque ele tem a consequência dele, foi o personagem mais difícil, eu acho, para mim, nessa série. Nossa, eu podia passar uma mesa também só falando sobre isso, que é muito, muito interessante. Nosso papel, a responsabilidade que a gente tem como... Eu tenho 2 perguntas, então. Uma é sobre essa nossa responsabilidade na hora de escrever audiovisual. E aí é cinema, série, novela, propaganda, né, comunicação. Aí eu acho que o poder da mídia é muito grande e a gente tem uma responsabilidade muito grande na hora de pensar personagens, na hora de pensar as histórias, os protagonistas e os modelos que a gente está colocando, né, no mainstream. Isso é um. E o 2,
vamos falar sobre ser corajoso e sobre quebrar os paradigmas e sobre quebrar os algoritmos um pouco, que a gente estava falando lá atrás, que é tão importante, né? Que eu acho que hoje em dia os streamings se pautam pelos algoritmos ou não. Eu acho que na nossa vida de propaganda ainda mais, né? A gente tem que ficar se pautando pelos algoritmos e o que né, dá engajamento ou não, às vezes ser cobrado pelos clientes, e o quanto que isso são dados do passado, que refletem o passado, e não o futuro. Então, a sua opinião sobre isso? Eu acho que assim, a responsabilidade, e não só do autor, mas do autor, do diretor, dos executivos, né, dos criadores em geral, é imensa. A televisão, qualquer pessoa liga a televisão e você entra na casa das pessoas, sem pedir licença nenhuma, né? Então, é muito importante que a gente esteja atento ao que está acontecendo ao nosso redor e que a gente funcione como uma ponte de responsabilidade, de ética, de moral. Isso não significa que os personagens não possam ser amorais e antiéticos, né? O Sérgio é um bom exemplo. A gente pode falar de amoralidade e de não ser ético, mas pensando no arco de transformação, pensando na mensagem, na premissa, eu acho que a gente precisa. Tem uma história que eu estava contando para você, né, antes, lá atrás, quando eu fiz o Sob Pressão, na primeira temporada, o 3º episódio, é o episódio de uma mãe, a partir de uma história que eu vi num telejornal, que é o Sob Pressão, ele era pautado pelo telejornal, né, infelizmente, brasileiro. É a história de uma mãe que perdia um filho, né, perdia não, mas o filho dela sofreu um acidente de moto, e ele entrava em morte cerebral. E é muito difícil você explicar para uma mãe que o seu filho está em morte cerebral, que ele não vai voltar, né? E toda a história desse episódio era sobre convencer, né, essa mãe de que o filho dela, infelizmente, tinha falecido, e trazer a campanha da doação de órgãos, né, porque uma pessoa, né, que perdeu a vida pode ajudar a salvar muitas vidas. E conseguimos isso no episódio, foi muito bonito. E o diretor da Doe Órgãos, na época, depois que esse episódio foi ao ar, ele mandou um e-mail para mim, muito emocionante, que foi quando eu entendi a responsabilidade. Ele me explicou que, diariamente, no Brasil, a procura por doação de órgãos é de 300 pessoas por dia. Quando esse episódio foi ao ar, essa procura passou de 300 para 8.000. Quando ele disse isso não sou eu, né, gente? E eu acho que isso deu para a gente, naquela equipe, uma dimensão de que, se a gente tivesse esse número diário, a gente zera a fila de transplante nesse país. Então, assim, eu sempre fui muito responsável nos meus trabalhos, mas esse evento, especificamente, ele mudou. E aí os outros é uma consequência disso também, né? Eu, infelizmente, né, meu pai faleceu num assalto, ele levou um tiro, e as armas de fogo são coisas que, na época do governo do Bolsonaro, era um negócio que eu não entendia alguém achar que comprar uma arma de fogo vai ser uma maneira de defender alguém. Então, assim, eu queria falar sobre esse assunto. Eu fui vítima disso, e no Brasil, milhões de pessoas são vítimas disso. Então, eu queria falar sobre... Obrigado. Queria falar, isso era uma missão. Como hoje, por exemplo, tem uma outra missão de um outro assunto que eu quero falar, que são pessoas em situação de rua. Meu próximo projeto vai falar sobre isso, né? Então, assim, eu tenho uma visão política do trabalho que é nesse sentido. Então, falar sobre uma mulher que compra uma arma para defender o seu filho, achando que isso vai ser a solução, eu acho que não é a solução. Então, os outros ainda vai falar mais sobre isso na próxima temporada. Segunda pergunta, sobre ser corajoso. Haja análise. E contra os algoritmos que a gente estava falando. Eu acho que, assim, como você bem citou, o algoritmo, ele olha para trás, né? E eu sou muito a favor da gente ter pesquisa, da gente ter informação, da gente ter esses números, mas eu acho que a gente não pode ficar refém disso, né? Se a gente ficar refém do algoritmo, a gente não inova. O algoritmo jamais me permitiria fazer os outros. Jamais, né? Então, assim, agora, ele me dá informações preciosas, temáticas. A gente, por exemplo, quando a gente vê, né, quantas pessoas viram quantos episódios, em que momento do episódio você parou de assistir, tudo isso é muito valioso para o autor, mas isso não pode ser determinante. E aí eu acho que tem que ter coragem, tem que ter risco, mas tem que ter lastro, tem que ter embasamento, tem que ter responsabilidade. Não é fazer qualquer coisa. Quando eu falo arriscar, não é fazer qualquer coisa. É você ter uma visão e uma consistência e uma pesquisa profunda sobre o assunto que você quer tratar.
Boa. A gente tem mais... Gente, eu estou sem óculos aqui há 5 minutos. Eu acho que a gente podia abrir para a plateia, né? Eu acho que... Saber se alguém tem alguma pergunta para fazer. Temos o microfone ou você vai no gogó? Tem microfone? Alguém da organização? Deixa só ele fazer e a gente vai aqui. Isso. Vamos lá, vamos aqui, depois a gente vai em você. Dá para ouvir. Alisson. Tá chegando o microfone, Alisson, obrigado. Qualquer coisa a gente estoura 5 minutinhos, tá, gente? Não briga com a gente, não. Valeu. Bom dia, pessoal. Boa tarde, né? Aproveitando que temos criativos, temos um roteirista, como é para um roteirista e para o criativo essa relação na hora de criar um product placement, por exemplo, em algum material? Hoje em dia, as pessoas estão criando um pouquinho de aversão ao que é propaganda, aqueles 15 segundos na frente do vídeo que você não consegue esperar fica com raiva daqueles 15 segundos antes do seu conteúdo. Então, como incluir essa propaganda, esse conteúdo das marcas dentro dos produtos, sem ser chato, sem ser pedante? Eu queria saber essa resposta também, vou deixar eles responderem. Mas, assim, eu, infelizmente, até hoje, nas séries que eu escrevi, talvez porque elas não sejam séries exatamente feel good, acho que os anunciantes são um pouco corajosos nesse sentido, aqui no Brasil. Então, assim, nunca consegui botar um refrigerante, uma cerveja, ou qualquer outra coisa que a gente possa botar, nem no Sob Pressão, nem nos outros, nenhuma das minhas séries, infelizmente. Olha que eu luto para isso. Então, assim, quem quiser botar, me procura, porque a gente vai dar um jeito. A TV Globo quer isso, eu quero isso, mas os anunciantes, eu acho, também precisam ser um pouco corajosos, não achar que apenas falar bem numa cena... Porque, assim, roteiro é conflito. Se eu não tenho conflito, eu não tenho série. Aí, se o cara não quer conflito no produto dele, aí não tem um entendimento, né? E isso é o dia a dia, né? Está refletindo a vida normal, é o dia a dia. Eu acho que a resposta que eu daria assim, tipo, independente se é product placement, se é 15 segundos, é ser bom. Tem o bom e tem o ruim. O ruim as pessoas não gostam, o bom as pessoas gostam. Assim, só está cada vez mais difícil fazer o bom, né? Ninguém deixa a gente fazer o bom. Eu estou muito com o Romero nisso. Eu estou muito com o Romero nisso. Sendo bom e sendo criativo. Onde é que a gente está? Levanta a mão. Oi, aqui. Perdi. Meu nome Não, estou aqui. Tá bom. Meu nome é Marilena Serra, me interessei muitíssimo sobre o seu novo projeto. Eu sou moradora do Rio de Janeiro, moro num bairro que é considerado o bairro mais caro do Rio, que é o Leblon, e convivo com a população de rua, que são os invisíveis. Eu falo, são os invisíveis do Leblon. Então, queria que você falasse mais desse projeto, porque a gente passou a banalizar. Não posso falar muito, porque meu chefe vai brigar comigo. Você falou para todo mundo, mas eu acho que, assim, não só esse assunto, mas eu acho que os temas que... Acho que a nossa sociedade é muito complexa. Assim, nós aqui representamos uma porcentagem muito pequena do nosso país. E nós, diante do privilégio que a gente tem que ter responsabilidade e tem que ter um desejo coletivo de transformação. Então, assim, quando eu passo pela rua e eu vejo uma família aqui em São Paulo, no Leblon, morando numa barraca, eu falo, tem alguma coisa muito errada com a gente. E eu não vou botar a culpa no governo, não vou botar... Quer dizer, posso botar também, mas eu acho que eu tenho uma responsabilidade nisso. E a minha responsabilidade, o meu trabalho, por sorte, me permite evocar temas, como a gente fez no Sob Pressão. Todos os assuntos que a gente falou no Sob Pressão são assuntos que vieram pautados da realidade. Então, foi para mim uma escola muito grande, política, ética, moral. E eu acho que, claro, hoje a gente, todo mundo fala... A gente quer ver coisas, chegar em casa, ver coisas que aqueçam o nosso coração, e tudo bem, temos que fazer isso. Eu acho que o feel good é importantíssimo, porém, também precisamos ter um choque de realidade. Uma vez eu fui numa palestra recente, e estavam falando sobre séries de conforto, era esse nome, que eu acho muito importante. Porém, eu acho que... E aí levaram o Sob Pressão, e eu mesmo não estava entendendo, gente, Sob Pressão... série de conforto, fiquei meio na dúvida. E uma pessoa da plateia falou, claro que é uma série de conforto. Quando um médico se sacrifica e faz de tudo para salvar a vida de alguém e consegue, isso é conforto.
E isso é conforto na nossa realidade brasileira. Eu sou um autor brasileiro, comprometido com o meu país. Então, para mim, isso é muito importante. Lucas Paraíso, senhoras e senhores. Melhor frase para terminar, né, nosso painel. Obrigado, gente. Obrigado, valeu. Um prazer enorme. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, gente.